Muito que bem, senhoras e senhores, meu nome é Vitor, estamos aqui em mais um episódio desse Journal. Dessa vez vamos falar aqui sobre a Copa do Brasil, tá? Chegou ao fim, a gente teve então o Flamengo como time campeão em cima do Atlético Mineiro. Eu acredito que o último episódio que a gente gravou sobre a Copa do Brasil foi sobre as semifinais, né? Então a gente falou ali sobre o Corinthians não passando e o Vasco também não passando, dando Galo e Flamengo, até gerar a final. E aí eu lembro que eu falei, eu acho que eu tinha acreditado que o Flamengo ia ser campeão, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, bom, vamos falar aqui sobre como que foi, né? A final, já faz um tempinho, na verdade, que foi a final, mas só agora que realmente tô conseguindo gravar, mas pelo menos é bom a gente comentar aí, tá? Bom, deixa um like, se inscreva no canal e ative o sininho pra lembrar das notificações. Beleza. Bom, a gente teve então a final da Copa do Brasil, tá? Flamengo e Atlético Mineiro. Foi muito aquilo que eu lembro que eu falei no começo do ano e de fato chegou a acontecer. A gente teve o Galo chegando em alguma final de algum campeonato. Cara, eu falei, mano, o time que o Galo tinha montado era um time muito bom, tá? E aí, uma das coisas ia acontecer. Ou eles iriam disputar o Brasileirão, igual a 21, ou eles iriam disputar algum título externo, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, ou até, quem sabe, uma Sul-Americana, né? E de fato, chegariam até uma final. E de fato foi o que aconteceu. O Brasileirão eles não focaram, tá? Eu acho que tem elenco sim pra focar no Brasileirão. Talvez não pra ser campeão, mas pelo menos ali ficar em segundo ali, terceiro teria, coisa que não tá acontecendo. Mas focaram nos outros títulos, jogaram pra caramba e vamos falar a verdade aqui, chegaram não em uma, mas em duas finais. Chegaram na final da Libertadores, né? O jogo vai ser dia 30 desse mês. E chegaram na final da Copa do Brasil, jogo que já passou. A gente teve, por outro lado, o Flamengo. O Flamengo é uma questão mais complicada, tá? Assim, a gente sabe que o Flamengo ele possui uma, digamos que uma regularidade muito maior do que o Galo para disputar títulos, para ser um time de fato hegemônico. Porém, o Flamengo, cara, tava numa questão, numa sinuca de bico muito mais complicada do que o Galo. Por quê? Porque o Flamengo, cara, vamos lá, o Flamengo ele tem o maior elenco possível aqui da América do Sul, tá? O mais caro. E os caras simplesmente estavam disputando a liderança do Brasileirão e não e depois de um tempo começaram a não disputar mais, não conseguiram manter essa regularidade de resultados, ou seja, começaram a cair e até o Brasileirão acabou sendo esquecido, né? Caíram na Libertadores, não foram tão longe. Pois é, ninguém esperava isso. Acabaram que caindo. Caíram num sentido mais ou menos que nem como foi o São Paulo ali de 22, acho que foi de 22, que tinha um elenco bom, tava confiante, mas não conseguiu se classificar e acabou caindo da Libertadores e nem indo pra Sula. Sequer chegou a disputar uma Sula, porque avançou bastante na Libertadores e não podia mais disputar a Sul-Americana. Então o Flamengo ficou sem uma Libertadores, sem uma Sul-Americana e sem um Brasileirão. Restou o quê? A Copa do Brasil. A Copa do Brasil ia ainda pegar um time forte, que era considerado muito forte, que era o Corinthians, né? Eu falo que o mais fraco ali daquelas chaves ali era o Vasco. E o Flamengo pegou o Corinthians, não deu tanta sorte assim, tá? Mas poderia ter, com certeza, ter pego um time pior, que seria o Galo. Mas chegou, passou do Corinthians, não. Eu falo mesmo, cara, passou do Corinthians, mas não convenceu. Venceu, mas não convenceu. 1-0 jogo de ida, 0-0 jogo de volta. Sendo que o Bruno Henrique foi expulso no comecinho do jogo, deixando uma brecha absurda pro Corinthians passar. Então, a gente teve todas essas questões acontecendo de fato com o Flamengo. Você teve ele caindo de vários campeonatos de forma precoce. No outro campeonato principal, o nacional, não conseguiu se manter uma regularidade. E em um campeonato como a Copa do Brasil, estava chegando numa semifinal e estava sendo vaiado. Essa é a realidade. Isso sem contar, claro, a queda do Tite. A gente teve então o anúncio do, do Felipe Luiz, né, ex-lateral do Flamengo, assumindo, tomando conta de fato como técnico, como ele já estudava mesmo que queria ser técnico, e isso que recusou várias propostas para ficar na bota do Tite para poder assumir de fato o Flamengo. E ele ficou completamente nesse parquinho pegando fogo aí. Essa é a realidade, porque ele pega um time que é forte, pô, com certeza, é o time que mais dá medo em todos aqui, com certeza na América do Sul inteira. Eu falo isso abertamente, o Flamengo mal, ele dá mais medo que um Palmeiras, mais medo que um Corinthians, mais medo que o São Paulo, mais medo que qualquer time, tá? Porém, um time sem confiança.
um time no quesito de que sem confiança no aspecto futebolístico. Claramente o Flamengo ele não vinha praticando um bom futebol. A verdade é que o DNA do Tite é diferente. O DNA do Tite é diferente do Flamengo. Lembra muito o caso do Carille no Santos. É diferente. Não vai. A torcida não se identifica com o DNA defensivo do Tite. Da mesma forma que a torcida do Santos não se identifica com o DNA defensivo do Carille. E dá nisso. Né? O Flamengo, ele ganhou. Ele teve aquele Flamengo de milhões, né? De 2019, aquele Flamengo que foi campeão como campeão brasileiro, como o time que mais pontuou na história do Brasileirão, os pontos corridos. Você teve um Flamengo que ganhou a Libertadores numa virada em cima do River Plate, que é um dos maiores campeões da Libertadores. Flamengo de Gabigol, Flamengo que disputou a final do Mundial, a última partida contra o Liverpool, e jogou bem, tá? Quem fala que não jogou de igual para igual, claro, se você for olhar os números, obviamente não jogou de igual para igual, mas quem vê o jogo fala que, mano, caramba, você vê, né, um Gabigol fazendo uma jogada interessante, um Bruno Henrique fazendo uma jogada interessante, você vê que são coisas diferentes, sabe? Até um William Arão tal estava bem também naquela época do Flamengo. Então, você vê que o Jorge Jesus construiu uma base ofensiva do Flamengo. O Flamengo criou uma real identidade do que seria o Flamengo, né? E é algo que faz muita falta no futebol hoje. Faz muita falta. Não é querendo ser clubista, mas eu vejo times, por exemplo, como o Palmeiras, que não tem um DNA. Eu não consigo. A verdade é essa, cara. Isso não é de mim. Eu vejo muito torcedor corintiano, São Paulino, ou até de outros times do Brasil mesmo, de fato, falando, cara, esse Palmeiras do Abel Ferreira é um baita time, é um timaço, é um timaço. Com certeza o Abel já é o maior técnico da história do Palmeiras. Só que você não consegue olhar e você falar, nossa, cara, quando eu tiver os meus 80 anos eu vou lembrar do Palmeiras de Abel Ferreira de 2021. Você não fala isso. Você não fala. Você fala que você lembra do Flamengo de Jorge Jesus, porque o DNA é diferente. O Flamengo, o estilo é muito marcante. Você lembra, por exemplo, do Santos de Muricy Ramalho, o Santos de Dorival Júnior. Você vai lembrar, né? O São Paulo de Raí, você lembra. Agora ninguém vai querer lembrar do Palmeiras de Rony, o Palmeiras de Rafael Veiga. Ninguém vai lembrar, além dos palmeirenses, claro, né? Então, assim, é uma questão muito complicada. A verdade é que, voltando aqui ao assunto, o Flamengo, ele teve muitas recaídas até chegar na final da Copa do Brasil, porém jogou a final da Copa do Brasil como uma final deve ser disputada, com raça, com vontade de ganhar, de vencer, né? Com aquela gana, né, de querer, pô, mano, eu vou dar o meu máximo aqui, eu vou fazer de tudo. E deu no que deu. A gente teve o Gabigol, o cara, a volta do Gabigol. O Gabigol esse ano, ele tava empatado com o Tadeu, goleiro, em quantidades de gols. Um atacante empatado com um goleiro. Pois é, ele tinha 4 gols. E, cara, assim, é um absurdo. E aí você pega um Gabigol voltando, disputando a final e metendo 2 no jogo de ida. É incrível. É inacreditável como que o futebol ele pode ser muito marcante, né? Enfim, a gente teve então o Flamengo vencer na ida. E vencer na volta, mano, com a maior tranquilidade do mundo, tá? Eu falo que, mano, o Galo, pelo menos nos primeiros 20, 25 minutos ali, meteu uma pressão gigantesca em cima do Flamengo. Só que depois não aguentou, cara. Depois cedeu, porque é difícil, é realmente difícil você bater o Flamengo de frente. Tá, o Flamengo inspirado é difícil, o Flamengo inspirado é complicado, porque é outro time. É como se a gente vê isso. É um. Eu sou santista, não tem por que eu estar querendo, nossa, ficar manjando o Flamengo. Não, a gente analisa a realidade, a gente analisa aqui a verdade, tá? A estrutura que o Flamengo tem, ainda mais agora que eles estão querendo construir o novo estádio do Flamengo, não sei o quê. A estrutura dos caras é gigantesca. Os caras têm um projeto absurdo. É um time que ele serve como exemplo para qualquer outro no Brasil hoje, tá? E é um clube que, mano, cada vez mais tende a crescer e não vai sair tão cedo do auge, sabe? Essa é a verdade. É um time que eu vejo que vai ser difícil, cara. Você para olhar muitos jogadores do Flamengo, e aí, claro, eu vou até citar aqui como que é, tipo, a
como foi esse e tudo mais, jogadores que você vê que é impressionante, cara. Vamos pegar aqui a volta que eu acho que é o que mais importa, né, onde todo mundo criava expectativa. Você tinha o Rossi no gol, Léo Pereira e Léo Ortiz convocado pra seleção brasileira, que tá horrível a seleção, mas pelo menos é um título, né. Você tem o isso, é o moleque novo do Flamengo, e o Alexandro na outra lateral. Alexandro, jogador de seleção, tá? Jogador de seleção. A gente tem esse Everton Araújo, que eu confesso que eu não conheço, deve ser da base. Você tem o Pulgar, né, Eric Pulgar, aqui de volante. Arrascaeta no meio, Gerson na direita e Michel na esquerda. E o Gabigol de centroavante. Eu tenho algumas citações aqui que eu queria falar. Cara, o que joga o Gerson, hein, rapaziada? Meu Deus do céu, cara. É assim, a verdade é a seguinte, o Gerson aqui no Brasil, ele é destaque, e lá na Europa ele não é tudo isso, tá? O Gabigol é a mesma coisa. Eu vejo os dois como tendo esse aspecto de similaridade, porque ambos não são craques da bola, no sentido, meu Deus do céu, cara. Sei lá, esse aqui é o novo galo da seleção brasileira. Ah, é o novo Rivelino. Não é, não é. Tá? São jogadores bons com uma boa qualidade, mas lá fora não iriam render. Foi o que de fato aconteceu, né? O Gerson tava no Olympic, ele até que tava bem lá no Olympic, enquanto o Gabigol tava na Inter, né? E não rendeu. Mas assim, cara, como joga o Gerson, cara. Como joga o Gerson. O Gerson é inacreditável. Ele sabe interceptar, ele sabe fazer jogada, ele tem o drible, ele tem a velocidade, ele tem a inteligência básica que um jogador precisa, que é muito difícil acontecer hoje, sabe? Cara, é surreal. O jogo de volta, o Gerson jogou. O Gerson botou o jogo no bolso. O Gerson botou o jogo no bolso. No bolso, tá? Craque, craque. Nos padrões aqui, nacional. Arrascaeta eu não vi jogando muito. Confesso que pra mim não foi um baita de um destaque, né? Por mais que, claro, é ali, em tese, né? Ali, posição. É o camisa 10 do Flamengo e ponto, acabou. A gente tem, por exemplo, o Michael também na esquerda. O Michael voltando, você viu só? Michael não tem que reclamar, por mais que ele perdeu dois gols ali na cara, mas isso é um baita de um jogador. E de centroavante a gente tem o Gabigol. Gabigol não preciso falar. O Gabigol, inclusive, que na volta, né? Ele foi substituído rápido e ele reclamou com o Felipe Luiz. Ah, tá achando que é o Pepe Guardiola? Pois é, o Gabigol ele tomou, inclusive, 2 jogos depois, ele tomou uma suspensão, tá? E acabou ficando sem jogar. E aí teve também toda a questão de que ele disse, né, justamente quando acabou a final, ele falou: Eu não vou renovar com o Flamengo. E aí a gente acabou descobrindo que o GE logo depois anunciou que ele iria para o Cruzeiro, mas enfim, isso aí a gente vai falar daqui a pouco ainda. Vamos falar aqui um pouquinho do banco. A gente tem Fabrício Bruno, jogador de seleção, Davi Luiz, que era, né, de seleção. O Bruno Henrique, inclusive, que pra mim é titular, tá? Eu não consigo ver o Michael melhor que o Bruno Henrique, não, cara. Eu de verdade, eu acredito que não. Eu acredito que não, tá? É, Aí falando aqui, a gente tem o Gonzalo Plata, né? O Gonzalo Plata que também jogou bem demais. É um baita de um jogador. Aí né, acho que não tem muito o que falar, né? Outros jogadores que ficaram aqui, que acabaram não jogando. Agora, tem um cara que eu vou te falar, cara, que é o Alcaraz do Flamengo, mano. O Carlos Alcaraz aqui. Ele é novo, né? Reforço. Mano, esse cara joga, mano. Esse cara joga bola, cara. Eu lembro dele ali contra o Corinthians. Segundo tempo contra o Corinthians na Neoquímica. Mano, esse cara botou o jogo no. O que que o Gersin fez nesse jogo? O Alcaraz fez no outro jogo, mano. Ali, tipo assim, acabando o jogo, né? Cara, ele carregou, mano. Naquele jogo lá que o Flamengo não tava. Que tava desfalcado, né? Porque perdeu o Bruno Henrique, perdeu a força de ataque. O Alcaraz entrou como meio e ele serviu como atacante, mano. Ele jogou demais, demais, demais. Ele sabia fazer o pivô, fazer a movimentação certa. Ele tem corpo pra fazer pivô, mas ele também tem velocidade, também tem a inteligência. Um baita do reforço pro Flamengo, tá? Eu acho que depende. Não sei se é titular, porque o time do Flamengo é muito bom, mas ele com certeza um jogador muito importante pro Flamengo aí, segundo tempo e tal, é muito interessante. Só que ele acabou não entrando nessa final. Bom, antes de falar do Galo, eu já vou falar do Gabigol, tá? O que acontece é o seguinte, eu vou já entrar numa questão aqui, muito de juízo de valor. O Gabigol anunciou, logo depois da final, que ele não ia ficar no Flamengo, ele não ia permanecer.
Ele disse que ele ficou muito magoado com algumas coisas que a diretoria fez com ele, né? De que ele estava completamente aberto a abrir negociações para permanecer de fato, pelo menos mais 1, 2 anos no Flamengo, porque ele ama esse clube, ele ama esse time, e de fato foi o Flamengo que deu identidade para ele. Se hoje ele é o que é hoje, não foi por causa do Santos, não foi por causa da Inter, foi por causa do Flamengo e ponto, acabou, tá? E ele falou que ele ficou muito triste porque a diretoria em nenhum momento procurou renovar com ele, não sei o quê, e aí ele resolveu sair para um clube que realmente dê valor para ele. Qual foi a escolha da vez? Ele tinha Santos, ele tinha Cruzeiro e com certeza outros times que a gente não tem ideia. E ele resolveu ir pro Cruzeiro, tá? Ele aceitou, resolveu ir, porém ficou umas 2 semanas aí que ele ficou meio que apalavrado com o Cruzeiro, mas não tinha assinado nada. Esse apalavrado foi pique Dudu. Dudu foi a mesma coisa, Dudu no Palmeiras. Só que aí o Dudu de última hora falou, não, vou ficar no Palmeiras. E aí o Gabigol ficou meio nessa, né? Só que aí, de fato, confirmou, ontem de ontem, recentemente, que ele de fato assinou com o Cruzeiro, tá? Ele de fato já tem um contrato assinado, contrato de 4 anos, e vamos ver o que que vai dar. Cara, eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu vi de um dos dirigentes dessa SAF do Cruzeiro que o Gabigol era um sonho antigo, da mesma forma que eu vi muita gente falando que é a nova era do Cruzeiro. Que o Cruzeiro ele vai remontar um time em cima do Gabigol. E assim, cara, eu vou falar a verdade pra vocês, tá? Eu vou ser bem sincero aqui. Eu acho que o Gabigol ele é um baita de um jogador. Tipo assim, ele é com certeza, cara, um dos nomes. Que é aquilo que lembra aquilo lá que eu falei do Palmeiras, da criação de identidade? O Gabigol, cara, ele tem, ele é a cara do Brasileirão, tá ligado? Ele é a cara do Brasileirão, ele tem uma identidade absurda, tá? E ele é um cara que, mano, a gente precisa valorizar. A gente precisa valorizar que ele é chato, mas ele é um cara que, mano, ele representa o que é o futebol brasileiro. Ele real representa. Tipo assim, é um cara que você fala, mano. é, Tipo assim, eu não consigo imaginar um Brasileirão sem ele. Essa é a questão. É, é um cara que ele é muito relevante no cenário nacional. Tanto a favor do seu time, tanto contra. Essa é a verdade. Porém, cara, o salário que ele pede. Vamos lá, ele tava no Flamengo, mas o rendimento dele já não era bom. O rendimento dele já não era bom. É só você parar pra pegar aqui. O Gabigol, em 16 partidas no Brasileirão, tem 3 gols e uma assistência. Ele é o camisa 9, tá? Ele é o camisa 9. No Brasileirão Série A do ano passado, ele tem 26 partidas e 5 gols. E aí? Cadê? Não é igual você tinha nos outros anos. Nos outros anos, 22, ele tinha 29 partidas, 11 gols. 21, 18 partidas, 12 gols. 20 para 21, 25 partidas, 14 gols. 2019, quando foi campeão, 29 partidas, 25 gols. Não é. Eu sei que 22 também foi, mas você entendeu? Não é. O nível do Gabigol com certeza baixou. Com certeza não é o mesmo. É, é, E aí, e aí, e aí que entra aquela questão. E aí que entra aquela questão. É um investimento que se torna complicado. Porque você pega, para começar, o Gabigol ele não é o mesmo Gabigol de 2019 ou do Santos, que é uma promessa, não é. Você olha claramente que o jogo que ele faz é um jogo que ele é o pivôzão morto lá da frente. E acabou. No máximo faz um drible ou outro, no máximo. E chuta. Esse é o Gabigol de hoje, entende? O time tem que jogar a favor dele. Que é, da mesma forma que o Gabigol ele tem uma personalidade muito complicada, muito difícil, porque ele arruma treta com todo mundo. Ele quer ser o principal do time, ele quer ser o protagonista, como ele foi por muitos anos no Flamengo. Só que a questão que eu te falo é a seguinte: você ser protagonista e tendo um rendimento bom, tendo um rendimento forte, faz completo sentido você ser chato. Meu irmão,
Pra mim, você pode colocar o Mário pra jogar no Santos hoje. Se ele for um lixo como ser humano, mas o cara meter gol todo jogo, pra mim ele fique no Santos, cara. Pra mim ele pode. Mano, se ele quiser mandar embora o técnico, se ele quiser começar a panelinha lá dentro pra mandar embora o técnico, pra mim que ele fique. Ele é o principal do time, ele é o cara que faz gol todo jogo. E o Gabigol por muitos anos permaneceu assim. Agora o Gabigol não tem mais esse rendimento. Não é à toa que a própria torcida do Flamengo se revoltou contra ele. Porque ele é o cara que, só reclama, o técnico substitui, vai lá e reclama, não sei o quê. É isso, é isso. O que o Gabigol tem, ainda hoje, é aquele faro de fazer gol em final, é impressionante. O cara se transforma em final, todo jogo o cara mete final. Ele ultrapassou o Zico nesses números, nessas estatísticas. Então, é um cara que, se a gente venera tanto o Zico, que já teve números absurdos com a camisa do Flamengo, a gente tem que venerar o Gabigol porque ele ultrapassou o Zico, cara. É isso, essa é a verdade. Essa é a realidade, tá? Porém, pro Cruzeiro é a melhor opção? Eu chego em você e eu te pergunto, o Cruzeiro tem um time bom? Na minha visão, não. Ai, mas fala que o Santos é bom, o Santos tá na B. Cara, o time do Santos não é tudo isso também. Com certeza é pior do que o do Cruzeiro. Mas o time do Cruzeiro não é bom, cara. Não é bom. Da mesma forma que você olha o time do Vasco, cara, não é bom, cara. Não é bom. Eu acho que se você contrata um Gabigol, tudo bem. Você pode contratar. Desde que você faça um investimento absurdo dentro do Cruzeiro e mude tudo, cara, pra se adaptar ao Gabigol. Pra se adaptar ao Gabigol. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu, como torcedor santista, eu chego em você aqui e eu te falo, se o Gabigol viesse para o Santos teria que contratar muita coisa e teria que fazer um time em volta do Gabigol, porque se o Gabigol jogasse ao lado de Guilherme, ao lado de Escobar, eh, Sherman, Schmidt, o Gabigol ia passar fome. Ele não ia fazer gol nenhum, nenhum. Eu falo isso tranquilamente, cara. Da mesma forma que eu falo que pro Cruzeiro seria assim. Seria assim. Então, torcedor cruzeirense, se você tá feliz que o Gabigol tá indo pro seu time, óbvio que você tá. Eu também ficaria. Só que tem que cobrar a diretoria. Tem que fazer um time brabo pro Cruzeiro pra ajudar o Gabigol, pô. Senão não vai. Enfim, falando agora, vamos trocar agora pro Galo, né? Cara, o Galo, assim, é lindo o time do Galo, cara. É um time bom, mano. Eu só tenho a elogiar, cara. Pra começar, a atuação do Everson é impressionante. A atuação do Everson é inacreditável. É inacreditável, assim. Ele com certeza é o goleiro do campeonato. Ele foi o cara que, mano, ele honrou. Tipo assim, era pra ter, esse jogo de volta 1-0 era pra ter sido uns 3-4, mano. Mas foi o Everson que salvou no final, cara. Tá? Por mais que eu chegue em você, eu falo. Eu chego em você, eu falo. Se tem um nome que ajuda muito nessa zaga do Galo, é o Bataglia, mano. Que craque, cara. Bataglia é bom jogador. Ele é a definição de zagueiro, mano. Eu acho ele muito bom. Ele tem uma qualidade absurda, tá? Aí, claro, você teve também o Júnior Alonso e o Lianco. Eu gosto do Júnior Alonso, eu acho que ele é um bom jogador, mas ele deu umas falhadas, né? Enfim, o Lianco não tem muito o que dizer. Bom, aí no meio-campo a gente teve então o Gustavo Scarpa, que é um baita no jogador, o Alan Franco também. Também teve o Otávio, né? Otávio de Europa, né? Zaratio e o Arana. Cara, o maior problema desse meio-campo, assim, o meio-campo ele é bom, são jogadores muito qualificados, só que é como se o estilo de jogo não ajudasse eles, sabe? É como se o Galo ele tivesse o meio-campo muito movimentado, mas ele não tivesse a inteligência, não tivesse a noção do passe, a noção do, pô, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O Galo ele não tinha essa noção. Essa é a infeliz verdade. Porque o Galo ele tinha a bola, mas ele não transformava isso em boas jogadas. E na minha concepção, quando você tem um Hulk e você tem um Paulinho, cara, tem que render alguma coisa pros caras, mano. Tem que render alguma coisa pros caras, sabe? E muitas vezes, o que acontece é o seguinte, o Galo quase não passou na semifinal pro Vasco.
foi passar nos últimos minutos com um gol cagado do Hulk de longe. Você acha isso certo? Tudo bem que o Hulk ele faz mais uma função ali de mais pra meia e segundo atacante do que de fato centroavante, pivôzão lá da frente, mas eu não acho isso correto, cara. Eu não acho isso correto, mano. O seu time chegar numa final passando do Vasco, que é o mais fraco das duas chaves, com um gol cagado do Hulk de fora da área. Por quê? Aí eu te pergunto, por que que o gol do Hulk foi cagado? Porque ele simplesmente arriscou. Não foi uma jogada trabalhada. A bola sobrou no Hulk, ele pegou, finalizou de longe, gol, chute colocado, golaço. Mas por que que o Hulk finalizou de longe? Porque ele não conseguia chegar na área. Como que você me pega um Flamengo numa final e você espera que isso vai dar bom? Isso não vai dar bom, cara. O seu ataque morre. Você tem jogadores como o Paulinho, que eu vejo muita qualidade, eu não acho que é esse lixo todo, não. Eu vejo qualidade. O Hulk mesmo tem qualidade. Só que a bola não chega nos caras. E quando chega, os caras estão no meio campo. Os caras têm que voltar para pegar a bola. Claramente é uma falha do meio campo. Claramente é uma falha do meio campo. Que tem jogadores qualificados? Tem. Mas que não consegue pensar. Eu vejo que o cara que mais consegue pensar tá ali na ala ali direita, que é o Scarpa. Só que o Scarpa, no próprio Palmeiras, ele não era o único cara que pensava. Ele tinha o Veiga, ele tinha um Zé Rafael. E aí? O que que o Scarpa tem hoje? O elenco é muito bom. O Zarate também deveria estar ajudando a pensar. Só que isso não acontece. Isso claramente não acontece. Né? O Arana faz algumas jogadas enfiadas, deu para ver muito, ele tem também essa velocidade. Mas o Arana, nem o Arana estava dando conta, cara. Nem o Arana. Aí se você vai olhar no banco, aí que entra aquelas complicações, né? O Bernard, que seria a estrela europeia, que super ajudaria o Galo, que todo mundo criou expectativa, e vários times, inclusive o próprio Flamengo, queria que voltasse para cá, o Brasil pro time do Flamengo, não fez nada. Allan Kardec, o que que o Allan Kardec tá fazendo no Galo ainda, cara? Aí eu te pergunto, como que o Allan Kardec tem chance e o Vargas não? Como que o Allan Kardec tem chances e o Vargas não? Allan Kardec teve 17 jogos, 0 gols, cara, esse ano. 17 não. 18, peraí, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Allan Kardec teve 23 jogos e teve um gol. Na Copa do Brasil, um gol. É impressionante, é impressionante, tá? Mas no Galo não tem condições, cara. O elenco como Galo tem que usar jogadores de alto nível, tanto de titular quanto de reserva, para um segundo tempo testar. O Vargas, por exemplo, você vai falar que o Vargas é um completo ruim? Eu não vejo o Vargas como um completo ruim. Muita gente fala dele, eu acho muito engraçado isso, porque muita gente fala do Vargas, julga o Vargas, que o Vargas é lixo, que o Vargas ele é eterno terceira opção do Galo, que de fato é, porque é o Hulk, depois é o Kardec, depois é ele. Ah, horrível, um lixo, um lixo. Mas o Vargas ele tem mais gols que o Gabigol no ano. Mais gols que o Gabigol, e o cara é reserva. E o Gabigol é titular. Então, o que que você me explica isso? Ah, não, numa final vale mais a pena você colocar o Allan Kardec. Por quê? Porque ele tem altura e corpo. Para, mano, isso não tem condição nenhuma. O Igor Gomes, por que que o Igor Gomes não entrou? Pá, põe ali no meio campo, ali, faz uma tabelinha ali com o Scarpa. Não, você não teve nada. Você não teve nada. Teve o Saravia, legal, mas sei lá, cara, eu vejo que o Galo ele tem muita capacidade. Eu falo pra você aqui que, mano, se o Galo, mano, jogar o básico, mano, ele ganha do Botafogo, mano. Ele ganha do Botafogo, cara. Porque o time não é ruim, cara. O time não é ruim. Eu falo que assim, eu falo pra vocês, por exemplo, final de Libertadores. Qual foi a última final de Libertadores, assim, que teve uma diferença muito, muito brutal de elenco? Na minha visão, 22. Atlético, acho que foi 22. Atlético Paranaense e Flamengo. E aí, de fato, você tinha uma final muito injusta, que todo mundo já sabia o resultado. Nessa final de hoje, você não tem isso. O Galo é muito mais parelho de elenco com o Botafogo do que o Atlético Paranaense era ao Flamengo na época. E você tem completa. E o Atlético Paranaense na época, ao mesmo tempo, também tinha chances de ganhar do Flamengo. Tinha, é 11 contra 11.
O elenco do São Paulo que ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo era pior que o do Flamengo. E ele foi lá e quê? Ganhou. Ganhou. Jogando fino, jogando fino. Então, é isso que eu falo. É isso que eu falo. Cara, o Galo tem capacidade, sim, de ganhar do Botafogo nessa final da Libertadores. A gente vai falar mais. A gente vai, com certeza, fazer a final. Né? No caso, não vai gravar na hora, não vai ser ao vivo, isso acabou não dando certo. Mas a gente vai fazer uma análise final, falando, pô, como que foi a final, não sei o quê. Ainda mais um jogo único, né? Então é ida e volta ao mesmo tempo. Então, assim, cara, vai ser uma final muito marcante. Muito marcante, tá? Porque. Porque, cara, a verdade é a seguinte. A verdade é a seguinte, a gente precisa analisar o real aqui, tá? Se vocês andam acompanhando o Brasileirão nesses últimos tempos aí, vocês estão vendo que. E até a própria é, Copa do Brasil, né? Vocês estão vendo que, cara, a torcida do Galo tá revoltada, cara. A torcida do Galo tá revoltada. A torcida do Botafogo também. Tipo assim, são ambos os times que estão envolvidos diretamente em confrontos diretos. O Galo tretando quando terminou o jogo lá na Arena MRV contra o Flamengo. A torcida do Galo. A torcida do Botafogo tretando contra o Penharol. Por mais que foi, claro, foi a do Penharol que de fato começou, mas a torcida do Botafogo metendo pau no do Penharol. Cara, a situação tá complicada. E aí, o que acontece? Atlético Mineiro e Botafogo, Brasileirão, essa semana. Jogo com torcida única. Foi acho que para do Galo, se eu não me engano. Ou para do Botafogo, eu não lembro agora. Torcida única. E os jogadores dentro de campo tretaram. O Luiz Henrique tretou com o Hulk. Tretou com o Hulk. O Hulk meteu um. Ah, você meteu 5 finalizações na seleção brasileira e acha que é craque. Eu tô há 7 anos e sou humilde. Cara, tá, tá, cria-se um clima muito tenso entre esses dois times, tá? E uma final de Libertadores não é uma Copa do Brasil, não é um Brasileirão, não é uma Sul-Americana. Cara, é Libertadores, mano. É Libertadores, cara. Claramente, assim, o que vale mais é Mundial. Sem dúvidas alguma, é muito mais marcante. Por mais que você ganhe o Mundial, você tem que ganhar a Libertadores, né? Mas eu digo assim que é muito mais marcante ganhar um Mundial do que uma Libertadores, mas só a Libertadores, pelo menos aqui na América do Sul, tem essa tensão. É só. Porque se você pega um Galo numa final de Mundial, sei lá, Galo e Real Madrid, mano, o torcedor do Galo não vai ter atacado o Real Madrid. Isso não vai acontecer nunca, nunca. Vocês estão entendendo? Agora, um Galo contra um Botafogo aqui no Brasileirão, numa Libertadores, aí é outra parada. E o clima tá esquentando entre esses dois times, tá? A final ainda é dia 30, tá tendo muita provocação. Nem quando tinha Santos e Palmeiras, um clássico, numa final tinha tanta provocação assim, cara. Nem no Paulista teve isso. Os caras muito mais suaves se respeitando, tudo tranquilo, tranquilo. Agora, Atlético Mineiro e Botafogo vai ser uma baita numa final. E é aquilo que eu falo pra vocês que eu quero valorizar do Galo, tá? Ah, mas o Galo perdeu pro Flamengo, o Flamengo jogando demais. Aí eu te faço uma pergunta, assim, o Galo tá numa final de Copa do Brasil, o Flamengo também. Mas e a Libertadores, sabe? Cara, a última Libertadores do Galo foi em 2011, 2013. Naquela época que tinha o menino maluquinho, tinha o Tardelli, né? Tinha o Vitor lá, goleiro. Cara, 2013, 11 anos. A Copa do Brasil eles ganharam em 21. E é um título muito mais acessível, muito mais fácil do que uma Libertadores. Então, assim, meu irmão, pode zoar. A torcida do Flamengo pode zoar, aloprar que a do Galo. Ah, estreou a Arena MRV perdendo pro Cruzeiro, principal rival. E primeiro título foi do Flamengo, não foi nem do Galo lá na Arena MRV. Ai, lixo de time, lixo. Beleza, mas os caras estão numa final de Libertadores, meu irmão. Você vai falar o quê? Você vai falar o quê? Se os caras amanhã ganham a Libertadores, termina a temporada melhor que vocês.
E melhor que qualquer outro time, porque a Libertadores é muito maior do que brasileiro, muito maior do que qualquer outra coisa. A Libertadores é a Libertadores e ponto. Ponto. Eu digo assim, não tem como. A verdade é a seguinte: o pico de um time é ganhar a Libertadores. Aqui no Brasil é ganhar a Libertadores. Aqui na América do Sul, né? É ganhar a Libertadores. E não tem como outro ultrapassar. Porque se fosse ultrapassar, teria que ganhar o Mundial. E pra ganhar o Mundial tem que ganhar a Libertadores. Então, tipo, a não ser, claro, que aconteça, né? O Mundial de 25 vai acontecer aí, acho que fevereiro ou março do ano que vem. E aí, tipo assim, vamos supor, no ano o Palmeiras ganha o Mundial, exemplo, o Palmeiras ganha o Mundial e, sei lá, o Flamengo ganha a Libertadores. Obviamente, aí quem vai estar em alta mais é o Palmeiras, né? Não é o Flamengo. Mas, pelo menos atualmente, o maior título é a Libertadores. E é o que o Galo pode alcançar, diferente do Flamengo. Mas, enfim. Bom, gente, eu acho que é isso, tá? Já deu pra gravar bem aí sobre a final da Copa do Brasil. Eu falo assim que eu realmente já esperava que ia dar Flamengo, porque se tem uma coisa que o time do Galo não é, até esqueci a palavra agora, mas ele não é autorregulador, sabe? Ele não consegue, ele não mantém uma regularidade boa, o Galo, essa é a verdade. Então, ou num ano ele tá muito bom, ou no outro ano ele tá muito ruim. O Flamengo ele tá aí já faz tempo, já tá ganhando título aí desde 2019, sabe? Então, tipo, é muito mais fácil, digamos que não só pra torcida, mas pro elenco também, já tá acostumado a ganhar título, já não é novidade, já não é algo que, meu Deus, né? Caramba, olha, ganhamos o título. Não é, já tá acostumado, cara. O Flamengo acho que é 5, 6 vezes campeão na Copa do Brasil, com essa agora. Então já não é algo tão raro assim pros caras, sabe? Eles entram com uma leveza muito maior em campo, mesmo jogando a final na Arena MRV. Na Arena MRV. E eu acho que o Galo não tem que ficar triste. O Galo tem que levantar a cabeça, cara. Porque graças pô, aquele projeto que teve, aos investidores que teve, a Arena MRV agora construída, os caras tão feitos, mano. Os caras tão feitos. É só administrar. É só administrar, porque a gente teve, por exemplo, um dos propulsores disso, o próprio Sampaoli, na época, que chegou, foi ele que deu início a esse projeto novo do Galo, contratando ali, pedindo, né, do Santos aquela contratação do Everson, trazendo Vargas e vários outros nomes assim. Foi ele que começou, cara. E por mais que, por exemplo, jogadores como o próprio Vargas hoje não é algo de esperança, é mais visto como uma desesperança do que uma esperança de fato, ele é um dos símbolos dessa reconstrução. E se ele não tá bem agora, mano, não tem o que fazer. Você pode simplesmente mandar o cara embora, dispensar o cara e trazer um outro, porque o Galo ele tem essa condição monetária, financeira, sistêmica, né? Ele tem. É um time que ele tá na posição muito acima que qualquer outro hoje do Brasil. Tirando, claro, as potências, né? Mas é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do episódio aí. Deixa um like, se inscreva no canal. E é isso, gente. Até mais. Aquele abraço.